Aviso aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. Hoje vamos embalar na época de ouro do rádio. Abre alas que eu quero passar. Abre alas que eu quero passar. Ouvir o choro de Jacó do Bandolim. Sintonizar na rádio que fez história no Brasil. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, 980 kHz. Flanar por cenas tipicamente cariocas, curtindo um machixe do começo do século XX. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão. Hoje estamos em terras cariocas para esmiuçar as infinitas possibilidades de pesquisa do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Eu entro se houver motivo, é mais um samba. Olá, conhecendo museus, bem-vindo ao Museu da Imagem e do Som, primeiro centro audiovisual do Brasil. A missão do MIS é justamente preservar, proteger e guardar o acervo audiovisual da cidade do Rio de Janeiro, da memória carioca. E eu, junto com a equipe do museu, vamos tentar mostrar para vocês o dia a dia do MIS e as joias do nosso acervo. Seu acervo atualmente conta com 31 coleções e está distribuído em 2 sedes. A sede da Praça 15, que guarda o acervo iconográfico e audiovisual, e a sede da Lapa, que guarda o acervo de partituras, o sonoro, o textual e o tridimensional. O MIS ele foi criado em 1965. Mas muito tempo antes, em 1960, quando o Rio de Janeiro perde a capital para Brasília, Carlos Lacerda, então governador do estado da Guanabara, tem a ideia de se criar um centro de memória, um local onde abrigasse a narrativa regional do Rio de Janeiro. O MIS é o primeiro museu que vai dar voz à história de sujeitos até então historicamente excluídos. A primeira vez que o samba entra como objeto museológico é aqui no Museu da Imagem e do Som. Céu azulou na linha do mar, laralaia, vamos embora deste mundo de ilusão, de me sorrir, não há de me ver chorar. No hall de entrada do prédio, uma homenagem às rainhas do rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu som. As rainhas do rádio eram cantoras da década de 30, 40 e 50 que alcançaram enorme prestígio popular. A primeira rainha, grande rainha do rádio foi Linda Batista, que ela ganhou durante 12 anos seguidos o concurso. E no fim desses 12 anos, ela passou o troféu dela para a irmã, Dircinha Batista. E aí foi nesse período que a Associação Brasileira de Rádio começou a desenvolver o prêmio. E aí, a partir daí, foram várias rainhas de rádio. E a cada 2 anos, uma delas era escolhida por eleição, né? Os fãs de cada uma compravam as revistas do rádio, assinavam lá o canhotinho e faziam a sua votação. Seu Irajá vem na frente de baliza, com a garotada e a dona Elisa. O período do rádio no Brasil ele começa a se profissionalizar a partir de 1930. Inclusive, Almirante foi um dos responsáveis por essa profissionalização. E aí o rádio ele vai se desenvolvendo enquanto um veículo de comunicação em massa. Almirante, também conhecido como a mais alta patente do rádio, dedicou sua vida à preservação e à divulgação da memória musical brasileira.
Sua coleção foi adquirida pelo governo do estado na inauguração do museu. O Almirante, ele, para além de ser compositor, apresentador, ele tinha essa verve também de pesquisador. Ele tinha essa curiosidade, essa coisa, esse conhecimento meio enciclopédico, assim, de querer saber um pouco de tudo. Então, tudo que era disco ele guardava, tudo que era roteiro, tudo que era papel, assinatura, ele guardava. A coleção do Almirante é composta por diversos roteiros de programas de rádio, radionovela, discos, fotos, e aí eu tenho aqui alguns documentos, inclusive do Almirante, para mostrar para vocês. Registro de empregados da Rádio Clube do Brasil, a do Tom Jobim, inclusive, que ele guardava tudo isso. Aqui tem a carteira de trabalho profissional do Pixinguinha, de quem ele era amigo. Tem, inclusive, alguns documentos do próprio Almirante, do Museu da Imagem do Som, que ele foi quase que o primeiro funcionário, né? Almirante gostava de colecionar e também de fazer música. Em 1928, aos 20 anos, ao lado de Noel Rosa e Braguinha, criou o conjunto Bando de Tangarás. Saiu pra rua perfumado em todo canto, aí o perfume perdeu tanto que a madama desmaiou. Esse acervo do Almirante é muito um retrato dessa preocupação, para que as gerações seguintes pudessem saber da nossa história, da história da nossa música, dos personagens fundamentais e que são basilares assim dessa nossa história. O Almirante foi primeiríssimo time do samba, da música brasileira, do rádio, e principalmente ele é uma figura seminal para os pesquisadores de música brasileira. Outra coleção de destaque do MIS é a coleção Elisete Cardoso, doada pela própria cantora em 1977. Elisete é considerada uma das maiores vozes da música brasileira. Aqui a gente pode ver uma faixa que foi ofertada a ela em 58 pela Associação de Radialistas e Músicos. Temos aqui também um disco que é uma homenagem a ela pela gravadora Copacabana. A Elisete, ela tinha uma voz que era, além de poderosa, ela tinha uma capacidade de interpretação que era muito própria dela. Isso fez com que ela fosse conhecida como uma coisa do romantismo, né? Da tensão, do amor, da dor. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. O samba-canção antecedeu o movimento da bossa nova, surgido no final da década de 1950. Sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia aqui. Esse disco aqui, o Canção do Amor Demais, foi um disco quase experimental, na verdade. Apesar dele não ter tido muita repercussão na época, depois que a Bossa Nova estourou, ele virou um marco, né? Como um precursor mesmo do movimento da Bossa Nova. Essas partituras aqui, inclusive, são as originais dos arranjos para esse disco, né? São arranjos do Tom Jobim. Essa aqui é Serenata do Adeus. A vocação do MIS Rio de Janeiro é ser um museu de pesquisa. Pense num tema, escolha um viés, faça um desdobramento dele e outro, e outro. A pesquisa pode ser infindável. Muitas dessas pesquisas resultam em produtos relevantes, como a biografia do maestro Moacir Santos, Os Caminhos de um Músico Brasileiro, que posteriormente se desdobrou em um festival. Além dos arranjos do Moacir Santos, o acervo da Rádio Nacional possui inúmeras fontes de pesquisa. Os programas de rádio, por exemplo, podem refletir o comportamento de uma época. É um programa profundamente dramático, dirigido à sua consciência. A Rádio Nacional tinha programas de humor, tinham novelas, né, radionovelas, tinham programas de música, tinham programas ao vivo, programas de auditório, programas de música e teatro também transmitido. Então, assim, ela teve uma importância não só da cultura do Rio, mas da cultura do Brasil de uma forma geral. Choque entre brasileiros e uruguaios na finalíssima da Copa do Mundo de 1950 é o assunto obrigatório de todos. Está na hora em que a cidade se diverte.
Ela marcou uma época, tanto em questões sociais e de comportamentais, como históricas do Brasil, né? A gente tem no acervo, por exemplo, coisas como um discurso do Getúlio Vargas, tem uma gravação do Cole Porter com Pixinguinha. Então, assim, curiosidades dentro dessa coleção Rádio Nacional tem inúmeras, né? Outra opção interessante para pesquisadores e curiosos é mergulhar na vida e obra de um dos maiores ícones do choro e da música instrumental brasileira. Jacó, ele começou muito novo na música, né? Ele já na escola ele já se mostrava interessado na música. Na adolescência ele ganhou um violino, mas sem o arco ele não conseguia tocar direito e acabou uma vizinha muito intrometida, acabou falando, não, o menino tem que tocar bandolim, e aí ele ganhou um bandolim afinal e aí começou a se desenvolver no instrumento, né? Virando o Jacó do bandolim que a gente conhece hoje. Todos os chorinhos que ele compôs é de uma característica de uma música mais lírica, com melodias mais rebuscadas, com um certo swing, diferente do que vinha sendo feito com bandolim até então. Assim como era perfeccionista com a sua música, Jacó também era disciplinado em suas pesquisas. Colecionava discos, fotografias, partituras e outros documentos. Na coleção dele a gente pode encontrar diversos discos raros, né? São discos que remetem a um período, de fato, período republicano. Ele tinha muitos suplementos da Odeon, dizendo os discos que seriam lançados, nacionais e estrangeiros. Ele tem aqui até algumas marcações dele, de coisas que ele se interessava. E ele era um cara muito sério, muito metódico, mas ele também tinha um lado muito engraçadinho, que aqui, por exemplo, ele fez uma carteirinha do Bom Marido. E aqui a gente tem a máquina de datilografar dele, onde ele preenchia as fichinhas, fazia as letras, as músicas dele e tudo mais. Jacó era um cara que fazia muitos saraus dentro de casa, então isso fazia com que ele conhecesse muita gente, descobrisse muita gente e ele compunha muita coisa nesses encontros na casa dele, em Jacarepaguá, né? E o pesquisador que vem aqui, ele consegue acessar Ai Que Saudade da Amélia, interpretada pelo Ataúfo Alves, e a música Marina, do Dorival Caymmi, que é cantada pelo Nelson Gonçalves, também está na coleção dele, também pode ser ouvida aqui no Museu da Imagem do Som. Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. No próximo bloco vamos conhecer a sede do MIS da Praça 15 e nos debruçar sobre seu acervo iconográfico. Fica aí que a gente já volta. Seu amor é insensato, me amofinou mesmo de fato. Não leve a mal, eu prefiro a lei marcial. Estamos de volta ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, para continuar nossa viagem por importantes relíquias que contam a história da cultura popular no Brasil. A sede do MIS da Praça 15 guarda o acervo iconográfico e audiovisual, e onde também poderemos ver alguns objetos que pertenceram a artistas relevantes da música brasileira, como esse piano do Ernesto de Nazaré. Quando ele esteve em São Paulo numa turnê em 1926, ele recebeu esse piano de presente dos seus admiradores, porque o piano velho que ele tinha em casa aqui no Rio, ele vendeu para que ele pudesse se manter durante a turnê, né? Ofereceram inclusive um piano de cauda, mas ele dizia que se o piano de cauda entrasse em casa, ele teria que escolher o filho ou a esposa para sair. Ernesto de Nazaré foi um dos grandes nomes do machixe. Fazia apresentações em grandes concertos, bailes e salas de cinema. Vem daí sua música mais emblemática, Odeon.
feita em homenagem ao cinema mais luxuoso do Rio, onde trabalhava como pianista na sala de espera. Quando o Ernesto Nazaré surgiu como compositor, isso por volta de 1877, 78, não existia uma música genuinamente brasileira. Existia uma música feita no Brasil. Então, uma geração de compositores, como Joaquim Calado, como Nazaré, como a Chiquinha Gonzaga, que se interessaram em trabalhar uma música feita aqui. É a geração dos desbravadores, dos sistematizadores, aqueles que iam pegando coisas do Brasil e transportando para suas músicas, como coisas indígenas, coisas do negro, né? Então, essa é a importância deles como os primeiros nacionalistas, né? Os primeiros a desenvolverem uma música genuinamente brasileira. Brasileirinho é um choro que foi feito mas de um jeito meio inusitado, com um cavaquinho de brinquedo, quase numa corda só ele foi compondo aquilo, e a primeira parte ficou pronta, depois ele, num programa de rádio, tinha que tocar alguma música que estava faltando, ele tocou aquilo e fez a segunda parte de improviso. A música Brasileirinho não só rodou o país como o mundo. Foi um dos maiores sucessos de Valdir de Azevedo, também apelidado de Mestre do Cavaquinho. Aqui no MIS é possível ver um dos seus instrumentos e imaginar essas cordas vibrando num ritmo acelerado. Valdir Azevedo foi o maior cavaquinista do Brasil, sem dúvida, porque ele colocou o cavaquinho no outro patamar, né, um patamar de solista. Ele tocava com afinação de cavaquinho mesmo, que é Ré, Sol, Si, Ré. Ele dizia que é a afinação mais complicada de se tocar, não era a afinação de bandolim, mas ele encarava, era isso mesmo e fugia da raia, né? Tem algumas músicas que parece que todo brasileiro já nasce sabendo cantar. E os meus olhos ficam sorrindo. E por aí vai. Este é o protótipo da escultura de Pixinguinha, que fica no centro do Rio de Janeiro. Uma homenagem ao artista considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira. Foi com Pixinguinha que o choro encontrou uma forma musical definitiva. Ele tinha um jeito de construir os choros, né, de compor as coisas de um jeito muito particular, muito redondo. E isso reverberou para todos que vieram depois e outras áreas da música popular brasileira. E tem um legado, assim, não só da obra dele, mas como um exemplo de um músico que estava sempre antenado no tempo dele. Com todas as manifestações musicais da rua, do quintal, do terreiro, ele tinha aquilo tudo na mão dele. Ele conseguia conjugar isso, os recursos musicais da academia, né? O saxofone e o clarinete pertenceram ao músico Abel Ferreira, que gravou, entre outros, Choros de Pixinguinha e o famoso tango gaúcho Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Esse aqui é um aparelho, uma das nossas raridades aqui do Museu da Imagem do Som. É um aparelho de taxifoto, é um aparelho estereoscópico da coleção Guilherme Santos, que foi um grande fotógrafo carioca. E ele tem por privilégio permitir que o observador veja as vistas estereoscópicas, que são chapas de vidro dispostas dentro do aparelho e que permite a esse observador ver a imagem de forma tridimensional. Guilherme Santos foi um fotógrafo carioca, de uma família abastada. Ele não vivia da fotografia, ele era um fotógrafo amador, mas numa viagem dele a Paris, ele se encantou
pela técnica estereoscópica, né? E voltou ao Brasil e resolveu, então, investir nesse registro e nessa memória tão importante para a cidade do Rio de Janeiro e do país como um todo, né? A coleção Guilherme Santos, que faz parte do acervo do Miss Rio de Janeiro, eterniza aspectos diversos da cultura carioca. Carnavais antigos, a boemia, o uso da praia como lazer e eventos importantes da vida política e social. Guilherme Santos retratava pessoas ilustres, como, por exemplo, os aviadores, né, portugueses, o Sacadura Cabral e o Gago Coutinho. Ele registrou o Zeppelin, né, passando pelo centro da cidade. Então, assim, isso aqui é uma pequena amostra, mas isso vai muito mais, transformando ele nesse cronista da cidade importante e do Brasil também. A primeira vez que a Prefeitura do Rio de Janeiro contratou um fotógrafo oficial foi na gestão de Francisco Pereira Passos, em 1902. A missão de documentar a evolução urbana da cidade ficou nas mãos do alagoano Augusto Malta, cuja coleção também faz parte do acervo do MIS. Ele foi incumbido da função de fazer todo o registro imagético da cidade, porque o prefeito queria fazer uma remodelação urbana, e aí toda a transformação arquitetônica, urbanística, o registro, quem fez foi o Augusto Malta. Aí, se a gente passar aqui para o lado, a gente já tem a Avenida Central remodelada, não sendo mais a Avenida Central. Aqui nós já temos a Avenida Rio Branco, e já toda no estilo Belle Époque. Ela foi alargada, né? O jardim foi todo feito. Nós temos o Teatro Municipal e toda uma arquitetura baseada, sobretudo, no ideário europeu. Essas duas imagens aqui, muito emblemáticas do que foi a transformação do Rio de Janeiro. É o desmonte do Morro do Castelo, e já com uma tecnologia muito avançada para a época. A partir dos jatos d'água, pressão hidráulica fazia o desmonte. E aí, com o desmonte do Morro do Castelo, se a gente passar para a nossa próxima imagem, a gente tem aí o Morro da Favela, que é o atual Morro da Previdência, né? E muitos dos moradores que foram desalojados de suas casas, seus casebres, as habitações populares que eram do Morro do Castelo, migraram para outros morros, assim como o restante da população que vivia em Cortiço, né, e outras áreas da cidade. Então, essa é uma foto das várias que nós temos, né, do início da favelização no Rio de Janeiro, a partir de toda essa transformação, né, imposta na gestão do Pereira Passos. Malta retratou a evolução da cidade até a década de 1940. O crescimento das favelas é apenas um dos fenômenos revelados na vasta coleção de imagens que preservam a memória da cidade. Além de guardar e preservar coleções, o MIS produz, desde sua inauguração, o seu próprio acervo. Depois da criação do MIS em 65, se teve a ideia de fazer testemunhos orais que registrasse para a posteridade de diversas personalidades da nossa cultura, dentro da área da música, da dança. Primeira entrevista do Conselho Superior de Música Popular Brasileira, realizada no dia 24 de agosto de 1966, com João da Baiana. Muito bem, por que esse seu apelido de João da Baiana? Porque minha mãe era baiana e nós morávamos na Rua Senador Pompeu. E para destacar, o João, filho do seu Manuel, do seu fulano, do seu cigano, o João, filho da baiana. A gente faz uma pesquisa sobre a vida dele toda e aí se cria uma pauta, onde essa pauta serve para nortear os entrevistadores. E assim nós registramos mensalmente o depoimento para a posteridade. A gente segue até hoje fazendo. Para o MIS, a importância é que ele conta não apenas a história
dessas personalidades, mas também cria-se uma história do próprio país. Depoimentos, partituras, instrumentos, fotografias, músicas, roteiros de programas de rádio, enfim, no MIS estão guardadas algumas das maiores joias da cultura popular do Rio de Janeiro e do Brasil. Esse foi um belo passeio pela nossa história, não foi? Se você estiver interessado em fazer pesquisas no incrível acervo do MIS Rio de Janeiro, anote o endereço e agende a sua visita.